Já foi julgado, agora é o 13, relatoria do eminente desembargador Quisleu. Apelação civil 54.795.85.05. Primeiro apelante, Sompo Seguros, advogado Dr. Fernando da Conceição Gomes Clemente e outros. Segundo apelante, MV Logística e Cargas, advogado Dr. Eurico Honorato Souza Júnior. Quem pediu a sustentação oral foi o Dr. Fernando. Não compareceu a primeira apelante, só a segunda apelante. Desembargador Quisleu, só a segunda apelante MV Logística que está presente. Há necessidade de ouvir a segunda apelante? Sim, porque eu estou desprovendo. Ambos, né? Não estou dando parcial provimento o primeiro e desprovido o segundo. Parece que ele é da Sompo, né? Da transportadora, não é isso? Certo, não é, doutor Eurico? Logística e Cargas. Exatamente, Excelência. Fala pela transportadora. Pois não. Vossa Excelência dispõe do prazo regimental para sua sustentação oral, doutor Eurico, que nós pedimos, todavia, seja sucinto e objetivo e atenção à extensão da nossa pauta e ao princípio da cooperação. Lembrando que o relatório já foi publicado, é de conhecimento de todos a casuística processual. Vossa Excelência pode ir direto à insatisfação recursal do cliente de Vossa Excelência. Boa tarde, seja bem-vindo, tenha a palavra. Excelência, muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho na sua presidência, desembargadora Elizabeth. E vou ser bem sucinto, sim. Gostaria primeiramente, já que o desembargador relator, doutor Quisleu, me deu a palavra, certamente o não provimento aí da preliminar de cerceamento de defesa lançado no recurso de apelação. Digo dessa preliminar e toco nela de forma bastante veemente o notório cerceamento de defesa em primeira instância quando da instrução probatória. Tendo em vista, desembargadora Elizabeth, presidente, que foi deferido por 2 vezes, em primeira instância, a produção de prova oral, ou seja, designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de que o meu cliente pudesse comprovar, a exemplo, que possui um documento chamado DDR, qual seja, dispensa de direito de regresso, porque estamos diante aqui dessa ação, de uma ação de regresso proposta pela Sompo contra o meu cliente transportador, e o meu cliente possui um documento válido, no qual foi impugnado em instrução, dizendo que esse documento não teria válido, e a sentença Primeva também valida a quebra da DDR, não houve quebra de DDR, portanto, necessitaria o meu cliente comprovar que não houve quebra de cumprimento de gerenciamento de risco, chamado também de PGR, Plano de Gerenciamento de Risco, porque a DDR nada mais é do que um acordo extracontratual entre seguradora, transportador e dono da mercadoria, que chamamos de embarcador, no qual este embarcador e transportadora pactuam com o meu cliente transportador que se ele segue todas as normas, a seguradora não proporá uma ação de regresso contra o transportador. Portanto, todas as normas da DDR foram seguidas. Daí a grande necessidade da prova oral para a comprovação desse cumprimento. Também, Excelência, teríamos que comprovar que, por equívoco da própria sentença Primeva, afastou a validade da sentença, da DDR, dizendo que quando houver contratação de seguro obrigatório, melhor, corrijo-me, quando houver necessidade do seguro obrigatório para o risco ora reclamado, a DDR ela não teria serventia. Errado, está equivocado a premissa. E também seria fato provado em audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque o evento danoso no qual o segurador indenizou e entra com a ação de regresso, trata-se de um saque. E saque, ou seja, um furto qualificado, saque, ele não possui cobertura no seguro obrigatório de transporte de carga imposto contra o transportador. Portanto, válida está a DDR. Mais ainda, provaríamos na audiência de instrução e julgamento que
que o fato foi exclusivamente causado, ou seja, o veículo só veio a sofrer o sinistro exclusivamente por culpa de terceiro, e não tivemos a oportunidade. E o espantoso, Excelência, 2 decisões de primeira instância por 2 magistrados distintos, porque essa secretaria, esse juízo, essa vara, houve mudança de magistrados no decorrer, inclusive da pandemia. O primeiro juiz do movimento 27, abro aspas, quando estão restará possível agendamento do direito que resguarda a lei processual civil à parte peticionante, nos moldes do artigo 357, inciso 5, do diploma processual civil, fecho aspas. Dizia no movimento de 27, se ler ele na íntegra, que não é o caso da sustentação oral, deferindo a audiência de instrução e julgamento para a colheita da prova oral. Mais à frente, anos depois, decorrência da pandemia, eu volto a dizer, no movimento 53, o magistrado me vem e diz, abro aspas, confirmo decisão do evento 25, que é o que eu citei anterior, ou seja, a produção de prova oral, conforme solicitado pela parte promovida, diante de sua necessidade, com o intuito de elucidar os fatos narrados. Após, fecho aspas, após o movimento 53, Excelência, novamente novo magistrado ocupou aquela cadeira e me vem com uma sentença surpresa, sem dar vista à parte, e julga o processo no estado que se encontra. Se isso não for um cerceamento de defesa, Excelência, eu não conheço cerceamento de defesa na questão processual. E não estou aqui defendendo oralmente, presidente Elizabeth e demais desembargadores, não estou aqui na prerrogativa de análise probatória, que compete sim ao magistrado. É ele que faz a dirimência de que é pertinente ou não de prova. Estou aqui sustentando a infringência do artigo 505 e 10º do CPC, na onde nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. E isso tem provimento do STJ, desse mesmo tribunal, inclusive de matéria de ordem pública, que seria de ofício. Sendo uma decisão 2 vezes analisada, deferido prova oral, e vem uma sentença surpresa contra o transportador, numa ação regressiva totalmente descabida, e mais, a própria sentença diz, em contradição ao julgamento no estado que se encontra, de que nós não comprovamos, ou seja, o transportador não comprovou o fato de caso fortuito ou força maior que afastaria a sua responsabilidade, julgando como se fosse responsabilidade objetiva pura, o que não é. Porque nos termos da Lei 12.442 de 2007, no seu inciso 5º, a força maior do caso fortuito afasta a responsabilidade do transportador. Igual redação traz o Código Civil em seu artigo 393. Também força maior do caso fortuito afasta a responsabilidade. Mas eu vou voltar, Excelência, desembargador relator Kisleu, eu vou voltar na Lei 11.442 de 2007, no qual, no seu inciso 6º, desembargador, diz que quando a contratação do seguro for realizada pelo dono da mercadoria, pelo contratante de serviço de transporte, ele isenta o transportador de fazê-lo. E esta redação está válida e estava válida na ocasião deste embarque. Portanto, além do cerceamento de defesa, houve totalmente uma ignorância do dispositivo de lei que demonstra que o meu cliente não possui responsabilidade pelo caso nem de contratação de seguro, muito menos de ressarcir a seguradora deste sinistro, tendo em vista que o risco é iminente, o risco é objeto desta apólice de seguro para com a mercadoria. Mas saindo aí da preliminar tão importante, que rogo aí, obviamente vista pelo desembargador, mas saindo aí, a sentença me traz
a alegação de responsabilidade objetiva e puramente. E simplesmente por ser responsabilidade objetiva do transportador, ignora o próprio contrato extracontratual feito entre as partes, isentando o transportador de responsabilidade e retirando da seguradora a prerrogativa da ação regressiva. Ignora que o acidente ocorreu por caso fortuito ou força maior, o que seria comprovado, conforme repito, porque a responsabilidade do motorista não se confunde com a responsabilidade do transportador. A responsabilidade do motorista, ela sim é subjetiva, deveria comprovar a imprudência, a negligência dele. E mais, não só uma culpa simples, porque a DDR, a dispensa de direito de regresso, só imputa responsabilidade ao transportador quando a culpa for grave, equiparada a um dolo, o que não existiu. Muito pelo contrário, um veículo adentrou na frente do caminhão transportador e este, para evitar um mal maior, desviou onde houve o derrame da carga. E por último, excelência, essa culpa grave equiparada a dolo, de longe ocorreu, repito, não há comprovação nos autos de uma culpa grave por parte do meu cliente, transportador, e esse cerceamento fez com toda certeza a diferença para provar aqui a verdade real dos fatos. Era o que continha, presidente, Elizabeth, relator. Agradeço pela oportunidade da palavra. Muito obrigado, doutor Eurico. Devolvo a palavra. Senhora presidente, em homenagem à sustentação oral, até muito bem feita pelo doutor Eurico. Muito bem, cumprimento, doutor Eurico, foi ótima sustentação. Obrigado. E o adiantado da hora também, inúmeras sustentações ainda por vir. Eu vou ficar com vista do processo para checar esses pontos. Ok. O julgamento está suspenso, doutor Eurico, com vista ao eminente relator, para ser julgado em uma das sessões vindouras. Muito obrigada. Eu que agradeço. O 14 é da relatoria de Vossa Excelência, desembargador.